meu povo, boa noite, como é que vocês estão? Vamos chegando aí para tratar do tema do momento e eu tentar responder algumas das muitas dúvidas que estão no meu direct, porque hoje eu não vou conseguir dar conta, tá tudo ao mesmo tempo, resultado de segunda fase, gabarito preliminar de segunda fase de OAB, recurso para fazer, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu não podia deixar de passar aqui para trazer minha posição sobre esse caso do Gustavo Lima, tá bom? Então vamos entrando, vão deixando aí o seu like, vão apertando o coraçãozinho e eu vou tirar os comentários e ao final eu abro os comentários e respondo as perguntas de vocês. Só lembrando, quem está chegando aqui de paraquedas, quem não me acompanha nas redes sociais, eu discuto direito penal, processo penal e legislação especial, ok? Eu não discuto política, eu não vou entrar nessa briga política, nessa briga de fly-flu aí, que infelizmente só faz piorar. Eu vou discutir direito. Se você estiver disposto a ouvir uma análise jurídica e considerações jurídicas, seu lugar é aqui, beleza? Então, deixa eu tirar aqui os comentários, depois eu boto os comentários de volta. E aí eu peço a vocês que vão sentando o dedo no coraçãozinho aí para que eu saiba que tá tudo ok, que o som tá legal, que vocês estão acompanhando. Bom, o que é que nós tivemos hoje? A juíza da 12ª Vara Criminal de Recife decretou a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima, do embaixador, como o pessoal chama aí nas redes sociais, do Gustavo Lima, na mesma operação que está investigando, suposta lavagem de dinheiro, organização criminosa envolvendo essas bets, essas casas online de apostas, e que foi a operação que resultou na prisão da Deolane, que está presa em Buíque. Ela foi presa no Presídio Bom Pastor, saiu e quando foi assinar o termo da domiciliar, acabou tendo uma nova prisão cautelar decretada. O que foi que aconteceu especificamente no caso do Gustavo Lima, segundo a decisão da excelentíssima senhora juíza da 12ª Vara Criminal aqui da comarca de Recife? Eu moro aqui em Recife, então as informações acabam circulando mais rapidamente aqui. A Polícia Civil de Pernambuco, vou voltar um pouquinho, a Polícia Civil de Pernambuco, no curso da investigação, pugnou, representou pela decretação da prisão cautelar de diversas pessoas, entre elas a prisão de Gustavo Lima. Um dos elementos, não o único, tá? Mas um dos elementos seria o fato de ele ter com o seu avião, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, permitido o deslocamento de alguns dos investigados, que inclusive tem prisão cautelar pendente de cumprimento. O Gustavo Lima, na época, alegou que a aeronave pertencia a uma empresa de sua propriedade que tinha sido alienada, tinha sido vendida e que estava em processo de transferência junto à ANAC. Eu não vou entrar nessa questão de transferência de aeronave, porque eu não sei nem para onde é que vai. Mas o fato é que, relatado o inquérito foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco. O Ministério Público de Pernambuco entendeu que não existiam provas suficientes de materialidade do delito e despachou, devolvendo o inquérito em relação a Gustavo Lima e a outros investigados, devolvendo o inquérito e solicitando à Polícia Civil de Pernambuco a realização de novas diligências, inclusive no despacho do MPPE, do Ministério Público de Pernambuco, existem indicações de diligências específicas e existe a anotação que, no entendimento do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, neste caso, não havia justa causa. O que é justa causa? É a presença concomitante de prova de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Segundo o despacho do Ministério Público de Pernambuco, existe sim provas de que este grupo criminoso estaria incorrendo em lavagem de capital e estaria incorrendo em outros crimes. Mas não havia indícios suficientes de autoria ou participação
em relação a Gustavo Lima e a outras pessoas que estavam sendo investigadas. Botaram muita gente na investigação, o Ministério Público entendeu que existem indícios de autoria de parte dos investigados, mas em relação a outros investigados, o titular da ação penal entendeu que não haviam ainda sido apresentados pela autoridade policial elementos que indicassem autoria ou participação em relação aos referidos crimes. E aí o que é que o MPPE fez? O MPPE devolveu o inquérito ao delegado, indicando a necessidade de novas diligências específicas. Só que a excelentíssima senhora juíza titular da 12ª Vara Criminal do Recife, partindo da premissa que havia previamente uma representação por parte do delegado de polícia titular da investigação, decretou a prisão preventiva do Gustavo Lima. Bom, eu particularmente entendo que neste caso nós estamos diante de uma teratologia. Nós estamos diante de uma decisão absurda, com todo respeito à digníssima representante do Poder Judiciário de Pernambuco, a quem eu antecipo os meus respeitos, as minhas vênias e as minhas escusas em discordar da sua decisão. E eu estou discordando meramente como professor de processo penal e como autor de livro de processo penal. Particularmente, eu discordo dessa decisão da juíza por dois motivos. E um deles me parece extremamente teratológico. Um deles me parece extremamente absurdo. Teratologia é a ciência do absurdo. Qual é? O Ministério Público, ele devolveu o inquérito justamente por entender, em relação a Gustavo Lima e parte dos investigados, justamente por entender que não há indícios que comprovem autoria ou participação do Gustavo Lima e de outros investigados junto com essa organização criminosa. Eu não estou dizendo que o Ministério Público tenha dito que não há crime. O Ministério Público reconhece que há uma organização criminosa atuando em relação a essas bets, com lavagem de capital, tráfico de influência, corrupção, uma série de crimes. Mas o Ministério Público entende que é necessário a individualização das condutas. Você não pode botar todo mundo num bolo só sem individualizar as condutas. E nesse ponto eu concordo com o MP. O direito penal não é da pessoa, o direito penal não é o direito penal do autor, é o direito penal do fato. Eu só posso responsabilizar alguém individualizando a conduta deste indivíduo e tendo prova que este indivíduo incorreu em conduta delituosa. Ora, se o MP, que é o titular da ação penal, entende que não existem provas, indícios, elementos suficientes que demonstrem autoria ou participação, como é que você vai ter o fundamento de uma prisão preventiva se um dos requisitos da preventiva é justamente a existência de fortes indícios de autoria ou participação em conduta criminosa? É algo assim, absurdo. Por isso que eu digo que é uma teratologia. É como se, respeitosamente, a excelentíssima senhora juíza ela tivesse passado por cima do entendimento do MP, que inclusive devolveu o inquérito indicando as diligências que precisava, e considerando que, mesmo que segundo a interpretação do Ministério Público, não haja elementos que façam a comprovação de autoria ou participação do Gustavo Lima e de outras pessoas nos crimes que estão sendo investigados, mesmo o MP tendo tido inclusive a diligência de aguardar essas novas investigações, a juíza entende que cabe a decretação da preventiva. É uma preventiva que, em tese, não satisfaz os requisitos mínimos previstos na lei. Isso, por si só, me causa espécie e eu, respeitosamente, discordo. Mas tem uma outra coisa ainda mais absurda. Num dos fundamentos da decretação da prisão cautelar, está previsto que aquela prisão se destina à elucidação da investigação policial e à produção de instrumentos probatórios. Pessoal, a prisão no curso do inquérito não é prisão preventiva, é prisão temporária.
E a prisão temporária tem uma série de requisitos, inclusive crimes específicos previstos em lei, que permitem a sua decretação. Se eu não tenho individualização precisa de conduta, eu não tenho nem como estabelecer quais são os crimes para poder saber se a lei que traz o rol de crimes autorizadores da prisão temporária foi respeitada ou não. Prisão preventiva não é prisão no curso do inquérito, mas eu ouso ir mais longe, mesmo sabendo que nos tempos difíceis que nós vivemos eu posso estar correndo até um risco. Eu sou de uma época onde se podia, pelo menos, questionar didaticamente uma decisão judicial. Hoje, eu sou sincero a vocês, eu tenho preocupação de fazer lives dessa natureza. Essa minha estiga de professor, ela acaba falando mais alto às vezes do que o bom senso. Mas, com todo o respeito à excelentíssima senhora juíza, que prolatou essa decisão, na hora que se fala que a prisão tem por um dos objetivos alcançar instrumentos probatórios, isso deveria, para quem aprecia o bom direito, e aí vocês percebam que eu estou medindo muito as palavras, porque é necessário nos tempos que nós vivemos, isso deveria, para aqueles que apreciam o direito na sua essência, as garantias elementares, o garantismo que deveria nortear o processo penal brasileiro, isso soa no mínimo estranho. A prisão é a última ratio. A prisão cautelar, como o próprio nome sugere, ela se destina não a produzir instrumentos probatórios, mas a resguardar o processo, a incolumidade pública, a ordem social. Se você prende para investigar, você está negando a ideia da prisão cautelar como última linha de defesa da coletividade antes de efetiva sentença condenatória. Eu vou prender o indivíduo e, enquanto ele estiver preso, eu vou ter uma facilidade maior de alcançar instrumentos investigativos, instrumentos probatórios. Eu prendo primeiro para provar depois. Giovanni, mas isso é novidade? Infelizmente não. Nós estamos vendo isso acontecer no processo penal brasileiro desde a Lava Jato. Desde a Lava Jato. Quem assistiu a minha live que eu fiz quando a doutora Deolane foi presa, eu alertei isso. Eu disse, olha, na época que tinha aqueles procedimentos, mais uma vez eu vou medir as palavras, que feriam o devido processo legal, que feriam o sistema acusatório, na hora que nós tínhamos uma interação que ia além do processo, entre juiz e Ministério Público, que resultaram em tantas prisões na Lava Jato, na hora que eu dizia que aquilo estava errado, eu era acusado de ser esquerdista. Ah, você é esquerdista, você é isso, você é aquilo. Depois, quando eu falei que a anulação da condenação do ex-presidente, com base em uma questão do CEP, que aquilo era errado, eu fui acusado, é porque você é direitista, você é isso e aquilo. Quando eu fiz a live do caso da doutora Deolane, dizendo que aquela conversão da prisão domiciliar, pelo motivo dela ter externado a sua opinião, ter falado, me parecia um absurdo processual, o mundo só faltou cair na minha cabeça. Porque você está defendendo as betes, porque você está defendendo isso, você está defendendo aquilo, o mundo só faltou cair na minha cabeça. E eu tenho certeza que agora, na hora que eu estou dizendo que respeitosamente eu entendo que houve uma teratologia nessa decretação da prisão cautelar, prisão preventiva do Gustavo Lima, eu tenho certeza que eu vou apoiar feito bicho bruto nas redes sociais. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão encarando o processo penal como um fla-flu. Eu recordo como foi na época da Deolane, eu vejo como está acontecendo hoje. Hoje, quando saiu a ordem de prisão preventiva do Gustavo Lima, pouquíssimas pessoas se debruçaram sobre os fundamentos jurídicos. Era gente dizendo, prendeu de um lado, agora tem que prender do outro, prendeu para equilibrar, tá certo, tá errado, isso é um absurdo, não, tem que ser preso mesmo. O processo penal não é isso, pessoal. O processo penal brasileiro cada vez mais se deturpa, deixa de ser um processo que vai averiguar fatos e passa a averiguar pessoas, independente do que elas fazem, do que elas deixam de fazer. Na live da Deolane eu disse,
Antigamente se dizia que o processo penal tinha capa, agora se diz que o processo penal tem foto. Você olha para a foto e decide o que você quer em relação àquela pessoa e depois corre atrás para produzir instrumento probatório. Não estou dizendo que foi o que a excelentíssima senhora juíza da 12ª Vara Criminal aqui de Recife fez. Eu estou dizendo que isso acaba acontecendo, isso vem acontecendo desde a época da Lava Jato. Cada vez mais se substitui o devido processo legal por um processo penal freestyle, estilo livre, onde o fundamento da decisão do julgador ela tem mais força e importância do que o que está previsto na letra da lei. E o que é que está acontecendo? Cada vez mais esse processo penal freestyle está batendo na porta de cada vez mais pessoas de diversos segmentos diferentes, sejam segmentos econômicos, estratos sociais, segmentos ideológicos, e vai chegar uma hora que simplesmente você não vai ter mais o processo penal. Vai chegar uma hora que simplesmente você não vai mais poder dizer assim, eu devo seguir o que está na lei. Você não vai saber o que é que vai ter que fazer naquele caso concreto. Com todo respeito, nós estamos chegando no momento onde qualquer pessoa está completamente indefesa perante esse Leviatã que é o Estado, justamente porque não existe uma regra previamente estabelecida que deve ser seguida e deve ser respeitada. Ah, Giovanni, mas é possível fazer esse recurso, é possível se entrar com uma revogação dessa prisão preventiva que nem natureza recursal possui? Sim, é medida de contracautela, é possível. Mas a questão não é a existência dessa possibilidade. A questão é que nós, juristas, ao invés de estarmos debruçados sobre a natureza do instituto jurídico, sobre se as regras processuais foram ou não foram respeitadas, nós estamos preocupados com quem foi preso ou deixou de ser. Nós estamos preocupados se quem foi preso ou teve a prisão decretada ou teve a prisão revogada foi João, José, Antônio ou Pedro. E isso fere mortalmente o Estado de Direito. Antigamente eu dizia Estado democrático de direito. Hoje eu digo só Estado. Porque para ser democrático tem que ser de direito e eu não estou vendo as regras processuais serem respeitadas. Então, não interessa se eu gosto ou se eu não gosto da Deolane. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto do Gustavo Lima. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto de João ou de Antônio ou de José. E pouco importa para mim se eles gostam de mim. O que interessa é que nós precisamos ter regras elementares previamente estabelecidas na lei para que todo mundo saiba o que pode ou não fazer e como pode ou não se defender. Eu sou de um tempo, pessoal, que quando a gente estava certo, quando a gente não devia nada, a gente dizia, me processe. Eu várias vezes falei isso há alguns anos atrás. Eu sabendo que não estava errado, eu dizia, me processe. Por quê? Porque eu tinha uma fé inabalável nos institutos jurídicos, penais e processuais. Eu tinha uma fé inabalável que bastava eu fazer o que estava na letra da lei, que nenhum mal ia me atingir. Que para que qualquer mal me atingisse, era preciso que eu me enquadrasse nos dispostos penais e processuais penais. E sem nenhum orgulho e sem nenhuma empáfia, e com muita tristeza eu digo, hoje, dificilmente, alguma pessoa diria, me processe, mesmo sabendo que está certo. Com todo respeito, eu vi manifestações de excelentíssimos senhores ministros da Suprema Corte Brasileira manifestando o seu descontentamento com pessoas que não aceitaram a celebração do acordo de não persecução penal, em casos específicos aí, por não quererem admitir culpa de crime que eles entendem que não cometeram. E nós tivemos manifestações de magistrados demonstrando insatisfação com o fato de investigados não terem aceito a ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Ora, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ao meu sentido, deixa claro que o ANPP é um acordo entre a acusação e a defesa. Cabe ao magistrado averiguar a legalidade do ANPP e homologá-lo. Não cabe ao magistrado averiguar conveniência ou oportunidade, se o réu deve ou não deve aceitar. Na verdade, o investigado não é nem réu ainda. Deve aceitar ou não deve aceitar.
essa é a realidade do processo que nós vivemos hoje. Então, sempre que acontece casos desta repercussão, a esperança que nós deveríamos ter é que os juristas, que os operadores do direito, principalmente os jovens operadores do direito, se debruçassem sobre os institutos penais e processuais penais, analisassem esses institutos e pudessem enxergar os pontos de convergência com a lei e os pontos de divergência da lei. Que nós buscássemos cada vez mais o apreço pelo texto normativo, não no sentido do durilex sed lex kelsiano, não naquele sentido da lei pela lei, mas no sentido do mínimo norte que nos protege do arbítrio estatal. Mas, infelizmente, assim como foi no caso da Deolane, está sendo agora no caso do Gustavo Lima. É um verdadeiro fla-flu. Eu gosto do Gustavo Lima, eu acho que a decisão está errada. Eu não gosto do Gustavo Lima, eu acho que a decisão está certa. Celebraram a prisão da Deolane, então agora eu vou celebrar a prisão do Gustavo Lima. Queriam a liberdade da Deolane, então agora eu quero a liberdade do Gustavo Lima. Isso não é direito. Direito no sentido de jurídico, isso não é processo. Isso é barbárie. Isso é um retrocesso que nós juristas não deveríamos admitir. Mas, infelizmente, esse retrocesso está acontecendo todos os dias. Então, a minha opinião, com todo o respeito e todas as vênias e todas as escusas, é que neste caso, pelos fundamentos que o Ministério Público do Estado de Pernambuco manifestou ao devolver o inquérito para novas diligências, indicando que não tinham sido apresentadas provas que demonstrassem autoria ou participação do Gustavo Lima e de outras pessoas, no caso, essa decretação dessa prisão preventiva não está respaldada no que diz a lei. Essa é a minha interpretação enquanto professor e, de novo, pedindo todas as vênias e todas as licenças. Da mesma forma que eu me manifestei, 2 semanas atrás, em live, que inclusive eu fiz questão de deixar no meu perfil aqui para quem quiser consultar, eu me manifestei sobre o meu entendimento do descabimento que foi a prisão da Deolane. Você gosta da Deolane? Isso não importa. Importa se é cabível ou não no rito processual. Importa que ela tem direito a domiciliar, porque ela é mãe de menina com menos de 12 anos. Ah, mas tem mães de meninas com menos de 12 anos que estão presas, condenadas a 17 anos de prisão e não tiver direito a domiciliar. Eu não quero que só a Deolane tenha, eu quero que todas tenham. Porque é isso que está escrito na letra da lei. Eu não quero saber se o réu se chama Gustavo Lima, se chama Deolane, se chama Giovanni Moraes, se chama João da Silva ou José Pedro. Eu quero saber que naquele processo as regras processuais foram cumpridas. E aqueles que não seguiram o que diz a lei, que sejam punidos nos exatos termos do Código de Processo Penal. Mas aqueles que não se enquadram nesses termos, não sofram o arbítrio do Estado. Eu tenho certeza que o Gustavo Lima, que seja condenado, que não seja condenado, que seja preso, que não seja preso, no sentido de capturado, parece-me que ele está até fora do Brasil, ele tem patrimônio suficiente, ele tem excelentes advogados, ele tem toda uma estrutura que o permite fazer frente ao Estado, embora ele nunca vá conseguir vencer o Estado. Mas e aquelas pessoas que não são Deolanes ou Gustavo Lima? Aquelas pessoas que às vezes sequer podem pagar um advogado particular, que precisam depender do prestigioso trabalho da Defensoria Pública, que não faz mais por falta de condições, de braços, não é nem de vontade. Aquela pessoa que talvez não tenha a mínima noção do que é processo penal. Aquela pessoa que não tem voz sequer de falar como eu tenho de falar para os meus alunos. O que será dessas pessoas em uma sociedade onde o devido processo legal virou processo penal freestyle? É a reflexão que eu deixo como professor. Tá certo? Deixa eu abrir aqui para os comentários de vocês rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, e de novo, eu sempre digo que essa minha verve de professor, ela hoje é perigosa para mim.
Existem coisas hoje que eu comento, que eu explico, que mesmo baseado em lei, mesmo estando escrito no Código de Processo, eu sou professor de Direito Processual Penal há 25 anos, eu sou autor do vade-mecum de Direito Penal mais antigo para o exame de ordem, e eu meço as palavras. Então, por aí vocês imaginem o ponto que chegou o processo penal brasileiro. Vocês imaginem o ponto de... Eu acho que a palavra desvirtuamento pode parecer ofensiva. O ponto que sai da curva do que se espera do devido processo penal. Não em relação especificamente a esse caso, mas a situação como um todo. E eu vou deixar um pedido a você que ainda é estudante de direito. Eu vou deixar um pedido a você que é um jovem operador do direito. Não caia nessa briga fraticida entre pessoas que não analisam o processo penal. Parece uma briga de fãs de torcida organizada. Eu até posso entender, embora eu não possa aceitar, certo? Mas eu até posso entender um leigo. Eu posso entender aquela pessoa que nunca passou por uma cátedra de direito, que nunca passou pelos bancos de uma universidade, que nunca abriu o Código de Processo Penal, que nunca abriu a Constituição Federal. Eu até posso entender, embora eu não aceite, mas eu posso entender essa pessoa se informar por, sei lá, por Léo Dias. Tem alguma coisa contra Léo Dias? Não, só estou dando um exemplo de uma pessoa muito conhecida. Se informar pela Choquei, se informar, sei lá, por quem quer que seja, e entrar nessa briga de torcida. Mas nós, juristas, não podemos nos permitir essa briga de torcida. Ninguém está lhe pedindo para você gostar do Gustavo Lima ou da Deolane. Ninguém está pedindo para você acusar ou defender quem quer que seja das bets. A gente só está pedindo para você pensar um pouquinho no que é o processo penal brasileiro. Porque senão a gente vai chegar num ponto em que esse direito processual penal freestyle vai bater na sua porta, que Deus o livre e guarde, e você não vai sequer saber o que pode fazer para se defender. Porque o que foi feito para processar não é o que está na letra da lei. Essa é a reflexão que eu deixo. Certo? Bom, pessoal, como sempre, eu vou levar porrada. Como sempre, eu vou ser punido aqui no Instagram. No caso da Deolane, eu recebi inúmeras notificações. Eu, inclusive, fiquei com medo de perder meu Instagram. Muita gente que queria que eu dissesse que ela tinha que ficar presa mesmo, denunciou minha conta para o Instagram. Eu uso essa conta para me comunicar com os meus alunos. Eu uso essa conta para externar o conhecimento que eu tenho. Eu tento ajudar na medida das minhas possibilidades através do Instagram. Então, infelizmente, fazer esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui é um risco, certo? É um risco. Mas eu fiz. Está feito. Então eu vou lhe pedir um favor. Você não precisa concordar comigo. Eu sempre digo que você não deve concordar comigo. Você deve escutar o que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento do processo penal têm para dizer e formar sua própria opinião. Eu aplaudo os juristas que formam a própria opinião, que escuta todo mundo. Mas independente de você concordar ou não comigo, se você acha que essa discussão que eu levantei aqui vale a pena ser feita, eu só lhe peço uma gentileza. Eu vou deixar essa live postada e eu lhe peço que você, por favor, comente na live. Comentários jurídicos. Não adianta chegar como teve na live da Deolane, dizendo lá, ela tem que ser presa mesmo por isso, por aquilo, ou então ela não pode ser presa por isso. É petista, bolsonarista. Não, porque isso acaba me prejudicando mais ainda. Mas se você acha que esse tipo de discussão deve ser feito, eu lhe peço, quando a live ficar postada, a sua curtida e principalmente o seu comentário jurídico, o seu comentário respeitoso, ajuda a mostrar ao Instagram que aquela discussão é uma discussão séria, é uma discussão jurídica. Eu não perdi minha conta, no caso da Deolane, da live que eu fiz, porque vocês me ajudaram e foram lá e comentaram e mandaram para outras pessoas
e chamaram gente para ver. Hoje a live já tem mais de 1 milhão de visualizações, então eu não pedi minha conta porque vocês me ajudaram. Eu estou lhe pedindo, se você puder, faça isso, porque cada live que eu faço sobre isso é um risco que eu corro. Tá bom, pessoal? Valeu demais, obrigado, Papai do Céu abençoe todos vocês, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.